Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. Gente, é sempre uma alegria comunicar a presença do Senhor, a palavra do Senhor, a revelação do Senhor com os nossos amados. Gente, estou falando aqui sobre uma série, já esta é a mensagem de número 6, sobre o tema a raça ou a rara espécie em conflito. Meu Deus, essa rara espécie sou eu e você. Normalmente nós estamos em conflitos, ou por uma situação ou por outra, mas sempre os conflitos batem na nossa porta. E o maior conflito que bate na nossa porta, irmãos, muitas vezes é entender a nós mesmos. O próprio apóstolo Paulo tinha esse conflito, ele falava assim: aquilo que eu não quero fazer, eu estou sempre fazendo, e aquilo que eu quero eu não consigo fazer. Então Paulo fala assim: eu tenho uma briga dentro de mim, uma guerra tão grande, e eu preciso morrer todos os dias. Paulo tinha um grande conflito. Normal, o homem de Deus, a mulher de Deus terem um conflito. Mas o Senhor abre um caminho para revelar como solucionar os conflitos. E o livro de Lucas, é o capítulo 11, né? O livro de Lucas é o capítulo 9, verso 23 ao 26, basicamente é uma sequência de Mateus. Mesmo porque, em primeira parte, ele fala a mesma palavra de Mateus. É como se ele estivesse repetindo a palavra lá, quando Jesus queria saber quem ele era, e falou aos discípulos, né? O que a multidão acha de mim, e depois o que vocês acham de mim. E Pedro, então, teve a revelação. Foi algo revelado dentro dele, e Jesus ali, amados irmãos, fala da igreja. E o Senhor fala aqui sobre ele edificaria a igreja. É a primeira vez que ele fala sobre a igreja. Então a igreja, ela está sendo edificada a partir dali, amados irmãos, em vidas, em homens, em mulheres. Aí está a edificação da igreja. A igreja, ela, muito mais do que ser uma multidão de gente, ela é uma pessoa. A igreja é uma pessoa. E essa pessoa tem um nome, igreja. Essa pessoa, ela representa Deus. Ela é o próprio Deus. A igreja é o próprio Deus na terra. A igreja tem a voz de Deus, a igreja tem o sacerdócio divino e a igreja tem o ministério apostólico. Ela é completa. A igreja é completa. Não falta nada para a igreja. O próprio Paulo falou que não falta dom para a igreja. A igreja tem dons. São homens constituídos com dons divinos, homens que têm a vida de Deus, tá? E no livro de Lucas aqui, ele revela algo que é muito natural e se torna uma síndrome na nossa vida diária, porque no versículo 26, 23, ele fala assim: Jesus dizia a todos, 2 pontos, nunca esqueça dos 2 pontos, e também nunca esqueça da aspas, abre aspas: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome imediatamente a sua cruz e siga-me. Então, é simples a questão de você acompanhar Cristo, ou de você entender a visão de que Cristo é o seu Senhor e está dentro de você. Primeiro ponto, negar-se a si mesmo. Isso causa uma síndrome muito grande, porque é muito difícil negar a si próprio. Amados, negar, renegar alguém, uma situação, um sistema, olha, é fácil. Agora, negar, renegar a si mesmo é muito difícil. O que significa negar a si próprio? Significa dizer não para a sua vontade. Significa dizer não para aquilo que, entre aspas, seria bom para você. Isso é difícil. Eu estou tentando negar a mim mesmo. E eu confesso que tem sido difícil. Eu acredito e presumo que todos vocês estão tentando também a negar a si próprio e está sendo muito difícil. Mas Jesus dá esse caminho e fala assim: dizia então a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome imediatamente a sua cruz e siga. Irmão, a palavra imediatamente me traz uma revelação muito profunda. Não basta eu negar, eu preciso, assim que eu negar, imediatamente tomar a minha cruz. O que é tomar a minha cruz? É tomar a mim mesmo, é tomar o meu ego, é tomar a minha vontade, é tomar a minha emoção, é tomar o meu achismo, é tomar tudo que eu acho que é verdade em mim, é tomar isso, negar e dizer que eu preciso de render-se. Ó, que louco, né?
e depois então seguir o Senhor. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então toda vez que eu quiser salvar a minha vida, que eu quiser me poupar de uma rendição, me poupar de negar a mim próprio, eu estou perdendo a minha vida. A minha vida, ela tem que estar escondido em Deus, com Cristo, que é a minha vida. Ele é o meu padrão, ele é a minha espécie, eu sou a espécie dele, e ele também, porque ele, Deus, se tornou humano, Deus se tornou Jesus, e Jesus é o Cristo. Então, Deus é homem e o homem é Deus. Você entende isso? Entende no profundo? A partir desse entendimento, então, Deus está dentro de você. Você é o representante oficial do próprio Deus. Mas o negar a si próprio tem que ser prioridade. Prioridade diária. Todos os dias eu preciso voltar-se a Deus e dizer, eu nego a mim mesmo para seguir a tua vontade. Todos os dias eu preciso entender que a vontade de Deus é soberana, é a melhor, é principal, é o caminho, é a minha vida. O destino da minha vida está na vontade de Deus. Os dias da minha vida na terra está na vontade de Deus. O tempo de eu respirar ou parar de respirar está na vontade de Deus. Eu preciso entender que Ele é o Senhor. Até hoje, muitos crentes não conseguiram entender que Jesus Cristo é o Senhor. Já entenderam que Ele é bom, já entenderam que Ele cura, já entenderam que Ele batiza, já entenderam que Ele está conosco, mas não entenderam que Ele é o Senhor. Porque como Senhor, Ele é governo. Como Senhor, Ele é determinantemente governo. Tudo está na mão dEle. Ele determina os dias e as horas e os minutos. Quem sou eu diante dessa tão grande dimensão? Quem sou eu diante da magnitude do poder revelador de Deus? Então qual é o caminho que sobrou para mim, homem? Rendição. Tomar a minha cruz, negar a mim mesmo e seguir o Senhor. Não tentar salvar a minha vida. Irmãos, há uma síndrome muito forte de salvar a nossa própria vida. Essa síndrome é adâmica. Eu já disse mais cedo que Adão quis salvar a vida dele quando ele se sentiu nu e ele fez uma vestimenta própria, usando folha de figueira. Então, irmãos, ele tentou salvar a vida dele. Essa síndrome adâmica está sobre nós. Tentamos justificar os nossos erros e as nossas pendências. Todos os dias tentamos justificar. Tentamos dizer, Deus, eu estou fazendo isso, mas eu faço isso para suprir. A justiça humana não opera a justiça divina. O governo humano é uma coisa, o governo divino é outro. O próprio profeta diz, eis que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, queridos irmãos, ele disse, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos em relação aos vossos pensamentos. Temos que entender o senhorio de Cristo. Se você entender o senhorio de Cristo, você vai entregar tudo nas mãos dele. Você vai dedicar a sua vida a ele e dizer, Deus, cuida de mim, me cura da minha síndrome. Eu tenho síndrome de grandeza, eu tenho síndrome de achismo, eu tenho síndrome de que eu sou, eu tenho, eu posso, eu faço. Eu preciso me render à vontade plena do Senhor e entender que ai de mim se eu não for Ele sobre a minha vida. Você está entendendo, está pegando a revelação para o seu espírito, amado? Aleluia! Se você estiver pegando, então você pode nesse momento render-se ao Senhor e Ele vai projetar algo muito grande sobre você. Porque o projeto de Deus é nobre, o projeto de Deus é glorioso. O que eu preciso é me render diante de tal projeto. E entender que a minha vestimenta é Ele que tem que fazer, não eu. Quando Deus encontrou Adão no Éden, Ele viu ele com aquela roupa, o que Ele fez? Ele falou, eu próprio vou confeccionar uma roupa para você. E a Bíblia diz que Deus trouxe uma roupa de pele de cordeiro.
O que Deus estava falando? Deus estava falando de Cristo, que um dia iria para a cruz, iria resolver o problema do pecado. Deus está ali, irmãos, mostrando já o Cristo. Então ali em Gênesis, quando Deus faz a roupa de pele de cordeiro, você já vê o sacrifício de Cristo, que aconteceu quantos mil anos depois? Porque Deus não era, Deus não vai ser, Deus é hoje, é ontem e é amanhã. Vou repetir, Deus é hoje, é ontem e é amanhã. Deus não foi, Deus não será. Eu nunca posso colocar Deus no final ou Deus no princípio e deixar um vácuo entre o final e o princípio. Eu preciso entender que Deus é hoje, é ontem e é amanhã. No mesmo tempo que Ele é hoje, Ele é ontem. No mesmo tempo que Ele é hoje e ontem, Ele é amanhã. Deus é supremo, é maravilhoso. Agora, grave o que eu vou te falar. Ele pegou você e inseriu nesse plano. Ele pegou a mim e inseriu nessa visão, nesse plano. Ele pegou a roupa de pele de cordeiro, colocou em Adão e disse: agora pronto, você está com a veste certa. Agora você tem a minha bênção. Agora você tem o meu perdão. Agora você tem a minha vida, porque quem vai te redimir é o meu Cristo. Quem vai te redimir sou eu, através de Jesus. Quantos anos depois? O homem com qualquer síndrome, eu sou, eu tenho, eu faço. Mas Jesus Cristo veio libertar-nos dessa síndrome. Se você tem uma síndrome do seu eu, que é fortíssimo, negue ele agora e coloca na cruz. E deixa Cristo ser o teu Senhor. E você vai ver que tudo vai mudar. Recebe a oração de mudança agora. Recebe a oração de restauração. Pai de amor, de graça e de bondade, eu clamo ao Senhor pela vida, pela restauração, pela renovação, pela bênção do Pai, pela bênção do Senhor. Pai, abençoa os meus irmãos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até amanhã.